Apologética para a glória de Deus. Uma introdução. John Frame. Prefácio. Como o título indica, este livro é uma introdução em vez de um sistema compreensivo de apologética. Entretanto, é escrito para pessoas aptas para a leitura de material acadêmico de nível universitário que estejam seriamente dispostas a resolver questões que apresentam certo grau de dificuldade. Aqueles que desejarem ler material mais compreensivo deverão pesquisar meu livro, Doctrine of the Knowledge of God. Esse é um estudo mais abrangente, apresentando a teoria geral do conhecimento que subjaz esta introdução à apologética. Muitos dos pontos tratados neste livro são discutidos ali de maneira mais extensa. A epistemologia desenvolvida naquele livro é aplicada no presente volume a questões apologéticas específicas. Este livro, confio, será mais adequado como livro-texto para a área de apologética. Em boa consciência, posso descrever este volume como reformado e como pertencente ao tipo especial de apologética desenvolvida por Cornelius Van Til. Não concordo necessariamente com cada sentença escrita por Van Til. De fato, alguns vantilianos descrevem meu trabalho como sendo revisionista. Creio, porém, que a aproximação de Van Til é ainda a melhor fundação para a apologética cristã no presente momento. Entretanto, ainda que me refira a Van Til de tempo em tempo, não será meu alvo aqui explanar a respeito de Van Til ou demonstrar as relações precisas entre seu trabalho e o meu. Por que mais uma introdução à apologética? Bem, a obra de Van Til ainda é válida, mas tem tido algumas vezes necessidade de tradução para uma linguagem de mais fácil entendimento. Penso também que necessita de alguma revisão, como já indiquei, pelo menos porque suas fraquezas obscurecem insights tremendamente importantes. E a parte dos escritos de Van Til, poucas introduções à apologética, se houver, vão à própria Bíblia para inquirir mais detalhadamente sobre normas para a apologética. Espero que este livro preencha o vazio. Uma das fraquezas nos escritos de Van Til é a falta de argumentos específicos. Van Til sempre disse que haveria um argumento absolutamente certo em favor do cristianismo, mas raramente produziu um exemplo, exceto em formato básico de apostila. De certo modo, sou menos inclinado a afirmar sobre um argumento absolutamente certo por razões que surgem dentro do próprio argumento. Contudo, este livro inclui alguns exemplos específicos de arrazoados que o leitor tem liberdade para criticar ou desafiar. Embora este livro seja um pouco pesado em termos de material teórico, creio que o apologeta reformado tem a responsabilidade de falar em linguagem comum. O capítulo 9 é um passo nessa direção, mesmo que em uma análise final outros sejam melhores do que eu para esse tipo de popularização. De qualquer maneira, se o leitor estiver inseguro sobre a sua aptidão
ou interesse na parte teórica deste livro, ainda assim poderá achar coisas úteis no capítulo 9. E eu sugiro que comece ali a leitura. Além de Van Til, sou devedor a muitas outras pessoas que têm, em um tempo ou outro, contribuído para a formação desses pensamentos e da publicação deles aqui. Desejo registrar um agradecimento especial à Igreja Presbiteriana de McWayne de Pensacola, Flórida, pelo convite que me foi estendido para proferir palestras no seu Instituto Teológico de Pensacola em agosto de 1990. A audiência do Instituto me forneceu bom feedback e encorajamento, motivando-me a desenvolver o material, aqui bastante expandido, para a publicação. Estou em débito também com um número de amigos que leram a primeira cópia deste livro, encorajando-me e fornecendo muitas sugestões. Jim Scott fez um fino trabalho na edição do livro para a publicação. Agradecimentos especiais vão para Dirk Bergsman, Bill Edgar, Tom Notaro, Scott Oliphant, Jim Jordan e R.C. Sproul, que contribuíram com muitas ideias concernentes tanto à estrutura geral quanto a muitos de seus detalhes. Eu não poderia aceitar todas as suas sugestões, de fato, algumas delas contraditando outras, mas tomei-as todas a sério e esse processo de pensamento autocrítico foi de todo o valor. Confio que este livro irá, por sua vez, estimular outros a responder ao desafio apologético pelo amor a Deus e para o cumprimento da grande comissão de Jesus. Capítulo 1. Apologética. As bases. Em 1 Pedro 3, 15 e 16, o apóstolo exorta seus leitores: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Definições. A apologética cristã, que nada tem a ver com apologia no sentido de pedir desculpas, busca servir a Deus e a Igreja, ajudando os crentes a levar a cabo a ordem de 1 Pedro 3, 15 e 16, poderemos defini-la como a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Creio ser possível distinguir três aspectos da apologética que discutiremos mais detalhadamente nos capítulos seguintes. 1. A apologética como prova, apresentando uma base racional para a fé ou provando que o cristianismo é verdadeiro. Jesus e os apóstolos com frequência forneceram evidência a pessoas que tinham dificuldade para crer que o evangelho fosse verdadeiro. Observe João 14, 11, 20, 24 a 31, 1 Coríntios 15, 1 a 11. Os próprios crentes algumas vezes dividiram, e nesse ponto a apologética se torna útil para eles, mesmo a parte do seu papel no diálogo com os descrentes. Isso quer dizer que a apologética confronta
a descrença no crente e no descrente. 2. A apologética como defesa. Respondendo às objeções de descrentes, Paulo descreve sua missão como defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses 1:7, conferir verso 16. Confirmação tal se refira ao número 1. Confirmação talvez se refira ao número 1 citado, mas defesa focaliza mais especificamente e fornece respostas às objeções. Muito do escrito de Paulo no Novo Testamento é apologético nesse sentido. Pense como muitas vezes ele responde a objeções de pessoas imaginárias ou reais na carta aos Romanos. Pense como Jesus lida com as objeções de líderes religiosos no Evangelho de João. 3. A apologética como ofensiva, atacando a astutícia. Salmo 14:1, 1 Coríntios 1:18 a 2:16. Do pensamento descrente. Atacando a astutícia do pensamento descrente. À vista da importância do número 2, não é de surpreender que haja quem defina a apologética como a defesa da fé. Contudo, essa definição poderá ser enganosa. Deus chama o seu povo não apenas para responder às indagações de descrentes, mas também para atacar a falsidade. Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4-5. O pensamento não cristão é estulto, segundo a Escritura, 1 Coríntios 1, 18 a 16 e 3, 18 a 23. E uma das funções da apologética é a de expor tal estutícia como aquilo que ela realmente é. Esses 3 tipos de apologética são perspectivamente relacionados. Isso quer dizer que cada um deles, tomado completo e corretamente, incluirá os outros 2, de modo que cada um é uma maneira de ver, isto é, uma perspectiva da totalidade da empreitada apologética. Para fornecer uma explanação completa da razão da crença, número 1, a pessoa terá de justificar o raciocínio contra as objeções, número 2, e as alternativas, número 3, colocadas pelos descrentes. Igualmente, uma explanação completa do número 2 incluirá os números 1 e 3, e uma explanação completa do número 3 incluirá os números 1 e 2. Portanto, de certa maneira, as 3 formas de apologética são equivalentes. Não obstante, será bom distinguirmos essas 3 perspectivas, pois elas certamente representam ênfases diferentes e genuínas que se complementam e se fortalecem. Por exemplo, um argumento em favor da existência de Deus, perspectiva número 1, que não leve em conta as objeções dos incrédulos ao mesmo argumento, número 2, ou a maneira que esses incrédulos se satisfazem com suas cosmovisões alternativas, número 3, enfraquecerá o próprio argumento. Assim, em termos de apologética, será quase sempre útil indagar se
Um argumento tipo 1 poderá ser melhorado com alguma argumentação suplementar do tipo 2, ou 3, ou ambos. Pressuposições. Nosso versículo tema, 1 Pedro 3,15, começa dizendo: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O apologeta tem de ser crente comprometido com o senhorio de Cristo. Alguns teólogos apresentam a apologética quase como se fosse uma exceção desse compromisso. Dizem-nos que, quando argumentarmos com descrentes, deveremos não argumentar com base em critérios ou padrões derivados da Bíblia. Argumentar dessa maneira, eles dizem, seria tendencioso. Deveremos antes apresentar ao incrédulo um argumento sem preconceito, um que não contenha suposições religiosas contra ou a favor, um que seja neutro. Segundo essa visão, deveremos usar critérios e padrões que o próprio descrente possa aceitar. Assim, lógica, fatos, experiência, razão e coisas como tais se tornariam fontes da verdade. A revelação divina, especialmente a Escritura, fica, assim, totalmente excluída. Tal argumento poderá parecer simples, bom senso comum, uma vez que Deus e Escritura são precisamente as matérias em questão. Obviamente, não deveríamos fazer suposições sobre elas mesmas em nosso argumento. Isso seria usar um raciocínio circular. Também poria um fim ao evangelismo, pois se exigirmos que o descrente assuma a existência de Deus e a autoridade da Escritura a fim de entrar no debate, certamente ele não consentirá. A comunicação entre crentes e incrédulos seria impossível. Portanto, deveríamos evitar a colocação de quaisquer requisitos desse tipo e prosseguir argumentando em bases de completa neutralidade. Poderíamos até jactar-nos diante do descrente de que nosso argumento somente pressupõe os critérios que ele também aceita: lógica, fato, consistência, ou o que seja. Esse tipo de apologética é algumas vezes chamado de método clássico ou tradicional, dado que reivindica que muitos o defenderam por intermédio da história da Igreja, particularmente os apologetas do segundo século: Justino, Marte, Atenagoras, Teófilo e Aristides. O grande pensador do século XIII, Tomás de Aquino, e muitos dos seus seguidores até o presente, como Joseph Butler, 1752, e seus seguidores, e de fato, a grande maioria dos apologetas contemporâneos. Ao dizer que os apologetas tradicionais defendem a neutralidade, não estou argumentando que quando fazem apologética eles tentem colocar à parte o seu compromisso cristão. De fato, muitos deles creem que seu tipo de apologética é sustentado pela Escritura e que, portanto, santifica a Cristo como Senhor no coração. Eles, no entanto, dizem aos incrédulos que pensem com neutralidade durante
o encontro apologético procurando eles mesmos desenvolver um argumento neutro, que não tenha pressuposições distintamente bíblicas. Coloco-me distante de até mesmo desejar declarar que tal tradição seja sem valor. Mas, precisamente sobre o ponto em questão, a questão da neutralidade, eu não creio que ela seja bíblica. O raciocínio de Pedro em nosso versículo tema é bem diferente. Para Pedro, a apologética não é uma exceção do abrangente compromisso com o senhorio de Cristo. Ao contrário, a situação apologética é uma em que temos de santificar a Cristo como o Senhor no coração, para falar e viver de maneira que exalte seu senhorio e encoraje outros a fazer o mesmo. Em um contexto mais amplo, Pedro está dizendo a seus leitores que façam aquilo que é certo, a despeito da posição dos incrédulos. Diz que não os temamos, certamente. Seu ponto de vista não era que em apologética deveríamos colocar algo menos do que a verdade em função do medo de a própria verdade ser rejeitada. Pedro, ao contrário, diz que o senhorio de Jesus e, por conseguinte, da verdade de sua palavra, pois, como poderíamos chamá-lo Senhor e não fazer o que ele disse, Lucas 6,46, é nossa última pressuposição, é nossa ultimada pressuposição. Uma proposição última é um compromisso de coração, uma confiança final. Confiamos em Jesus Cristo como sendo questão de vida eterna ou de morte. Em sua sabedoria acima de qualquer sabedoria, em suas promessas acima de quaisquer outras. Ele nos chama para lhe dedicar toda a nossa lealdade e não permitir que outra lealdade rivalize com a que lhe é devida. Deuteronômio 6, 4, Mateus 6, 24, 12, 30, João 14, 6, Atos 4, 12. Obedecemos a sua lei mesmo quando ela conflita com leis menores, Atos 5:29, uma vez que cremos nele com maior certeza que cremos em qualquer outra coisa. Ele, e portanto sua palavra, é o próprio critério, o padrão final da verdade. Que maior padrão possivelmente haveria? Que padrão seria mais autoritário? Que padrão seria mais claramente conhecido? Vê Romanos 1, 19 a 21. Que autoridade, em última instância, validaria todas as outras autoridades? O senhorio de Cristo não é somente o último e inquestionável, não apenas acima e além de todas as autoridades, mas também sobre todas as áreas da vida humana. Em 1 Coríntios 10, 31, lemos: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A demanda de nosso Senhor sobre nós é toda abrangente. Temos de buscar agradá-lo em tudo o que fazemos. Nenhuma área da vida humana é neutra. Certamente, esse princípio inclui a área do pensamento e do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do saber, diz o autor de Provérbios. Aqueles que não são trazidos ao temor do Senhor sequer podem ver o reino de Deus. O ponto não é se os descrentes são simplesmente ignorantes da verdade. Antes, Deus se revelou a cada pessoa com evidente claridade, tanto na criação, Salmo 19, Romanos 1, 18 a 21, quanto na natureza do homem, Gênesis 1, 26. Em certo sentido, o incrédulo conhece Deus, Romanos 1, 21,
em algum nível de sua consciência ou inconsciência permanece tal conhecimento? A despeito desse conhecimento, o incrédulo intencionalmente distorce a verdade, substituindo-a pela mentira. Observe Romanos 1, 18 a 32, 1 Coríntios 1, 18 a 2, 16. Observe especialmente 2,14, 2 Coríntios 4, 4. Portanto, o descrente é enganado. Tito 3, 3. Ele conhece a Deus. Romanos 1, 21. E ao mesmo tempo não conhece a Deus. 1 Coríntios 1, 21 e 2, 14. Evidentemente, esses fatos suportam o ponto de que a revelação de Deus tem de governar a nossa aproximação apologética. O descrente não pode e não quer chegar à fé à parte do Evangelho da salvação revelado na Bíblia. Nós também não saberíamos a respeito da condição do incrédulo à parte da Escritura e não poderemos alcançá-lo apologeticamente, a menos que estejamos dispostos a ouvir os princípios apologéticos da própria Escritura. Isso significa não apenas que o apologeta tem de santificar a Cristo como Senhor em seu coração, mas também que seu argumento tem de pressupor esse senhorio. Nosso argumento tem de ser uma aproximação do conhecimento e da sabedoria baseados no temor do Senhor, não uma exibição de estutícias da incredulidade. Portanto, o argumento apologético, como em tudo o que fazemos, tem de pressupor a verdade da palavra de Deus. Aceitamos a autoridade de Deus ou a rejeitamos. E não aceitá-la é pecado. Isso não importando se conversamos com não cristãos. E isso não importando se conversamos com não cristãos. Nesse caso, especialmente nesse caso, pois estaríamos dando testemunho, teríamos de ser fiéis à revelação do Senhor. Dizer ao incrédulo que podemos arrazoar com ele em uma base neutra, por mais que possa atrair sua atenção, é uma afirmação mentirosa. De fato, é uma mentira do mais sério tipo, pois falsifica o cerne do Evangelho, a confissão de que Jesus é o Senhor. Por essa razão, não há neutralidade. Nosso testemunho será a sabedoria de Deus ou a estutícia do mundo. Nada poderá haver no meio delas. E mais, mesmo se a neutralidade fosse possível, seria um caminho que nos é proibido. Argumento circular. Seria o caso de abraçarmos o argumento circular? Somente em um sentido. Nós não somos chamados a usar um argumento como a Bíblia é verdadeira, portanto a Bíblia é verdadeira. É bem legítimo, como observaremos, argumentar na base de evidência como o testemunho de 500 pessoas acerca da ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 6. Os relatos de testemunhas oculares poderão ser usados argumentativamente como segue. Se as aparições de Jesus após a ressurreição foram bem atestadas, então a ressurreição é um fato.
Suas aparições foram bem atestadas, portanto, a ressurreição é um fato. Esse não é um argumento circular em qualquer definição razoável de circularidade. No entanto, torna-se evidente certa circularidade quando alguém pergunta: qual é seu critério último para uma boa atestação? Ou, que visão abrangente do conhecimento humano permite que você raciocine a partir de testemunhas oculares de um fato miraculoso? A filosofia empirista de David Hume, para usar um único exemplo, não permite esse tipo de argumento. O fato é que o cristão aqui estará pressupondo uma epistemologia cristã, uma visão de conhecimento, testemunho, atestado, aparição e fato que está sujeita à escritura. Em outras palavras, estará usando normas escriturais para provar conclusões escriturais. Será que tal procedimento mereceria ser condenado como sendo circular? Todo mundo raciocina da mesma maneira. Cada filosofia usa os próprios padrões a fim de provar suas conclusões. De outro modo, seria inconsistente. Aqueles que creem que a razão humana é a autoridade final, racionalistas, terão de pressupor a autoridade da razão para elaborar seus argumentos em favor do racionalismo. Os que acreditam na ultimação da experiência sensorial terão de pressupor isso ao argumentar em favor de sua filosofia, empirismo. E os céticos terão de ser céticos em relação ao próprio ceticismo. Um fato que, é claro, é o calcanhar de Aquiles do ceticismo. O ponto é que quando alguém argumenta quanto à necessidade de um critério último, escritura, Corão, razão humana, sensação ou o que quer que seja, terá de usar um critério compatível com a sua conclusão. Se isso significar circularidade, então todo mundo será culpado de circularidade. Isso eliminaria a possibilidade de comunicação entre o crente e o incrédulo? Parece que sim. O cristão argumenta, baseado em critérios bíblicos, que a ressurreição é um fato. O não cristão replica que não pode aceitar tais critérios e que não aceitará a ressurreição a menos que seja aprovada, digamos, pelos padrões do empirismo de Hume. Nós respondemos que não podemos aceitar as pressuposições de Hume. O descrente diz que não pode aceitar as nossas. Será que isso terminaria a conversa? Certamente não, por diversas razões. Em primeiro lugar, repito, a Escritura nos diz que Deus se revelou claramente ao incrédulo, de maneira que o descrente conhece a Deus, Romanos 1:21, embora ele reprima tal conhecimento, verso 21, em algum nível de sua consciência há uma memória dessa revelação. É contra essa memória que ele peca e por causa dela é que ele é responsabilizado por seus pecados. Nesse nível, ele sabe que o empirismo está errado e que os padrões da Escritura estão certos. Nós dirigimos nosso testemunho apologético não à sua epistemologia empirista ou outra, mas a sua memória da revelação de Deus, a epistemologia implícita nessa revelação.
Para alcançar comunicação significante, não só podemos, mas devemos usar critérios cristãos em vez de os critérios da epistemologia do descrente. Assim, quando o incrédulo diz, não posso aceitar suas pressuposições, nós respondemos, bem, vamos falar mais um pouco e talvez elas se tornem mais atrativas, assim como você espera que as suas fiquem mais atraentes para mim, à medida que expomos nossas ideias com maior profundidade. Entretanto, continuemos a usar nossas pressuposições e vamos em frente com algumas coisas que ainda não discutimos. Em segundo lugar, nosso testemunho para o incrédulo jamais vem sozinho. Se Deus resolve nos usar como testemunhas para os seus propósitos, então ele sempre soma um elemento sobrenatural ao testemunho, o Espírito Santo operando em e com o mundo. Romanos 15, 18 a 19, 1 Coríntios 2, 4 a 5, versículo 12, 2 Coríntios 3, 15 a 18, etc. Se por qualquer razão houver dúvida quanto à nossa própria habilidade de comunicação, certamente não haverá razão para dúvidas da habilidade do Espírito Santo. E se nosso testemunho é fundamentalmente seu instrumento, então nossa estratégia deverá ser ditada pela sua palavra e não pelas nossas suposições ditadas pelo senso comum. Em terceiro lugar, é fato que agimos dessa maneira em casos similares que não são religiosos. Imagine alguém que vive em um mundo de sonhos, um paranoico, talvez, que creia que todo mundo quer matá-lo. Vamos chamá-lo de Oscar. Digamos que Oscar pressuponha tal horror, de maneira que cada ponto de evidência seja torcido para adequar a sua conclusão. Todo ato de bondade, por exemplo, torna-se, na visão de Oscar, evidência de um nefasto complô para apanhá-lo desarmado a fim de apunhalá-lo entre as costelas. Oscar faz o que fazem os incrédulos, conforme Romanos 1:21. Torce a verdade pela mentira. O que poderia ajudá-lo? Certamente, não um critério neutro, pois esse não existe. Alguém terá de aceitar ou rejeitar suas pressuposições. É claro, a resposta é que arrazoaremos com ele em termos da verdade como a percebemos, mesmo que tal verdade conflite com suas mais profundas pressuposições. Em algumas ocasiões, poderemos dizer, bem, nós dois parecemos arrazoar baseados em suposições diferentes, de maneira que não chegaremos a nenhum lugar. Contudo, em outras ocasiões, nosso raciocínio poderá penetrar suas defesas. Afinal, Oscar é um ser humano. Em algum ponto ele será capaz de ouvir e de se deixar transformar. Alguns paranoicos às vezes revertem para a sanidade. Nós falamos a verdade com a esperança de que isto acontecerá, certos de que se palavras são úteis em situação como essa, elas não poderão acumular mais mentiras, mas terão de portar a verdade a fim de produzir cura. Creio, então, que uma aproximação pressuposicional da apologética esteja assegurada não apenas pela Escritura, mas pelo senso comum. Em quarto lugar, a apologética cristã pode assumir diversas formas. Se um descrente faz objeção
a circularidade dos argumentos evidenciais cristãos, o cristão poderá simplesmente passar para outro argumento, como na apologética ofensiva, contra a própria epistemologia ou cosmovisão do incrédulo. Essa apologética também será circular no preciso sentido já estabelecido, mas de modo menos óbvio. Poderia ser apresentado socraticamente em uma série de questões. Como você explica a universalidade das leis da lógica? Como você chega ao julgamento de que a vida humana vale a pena ser vivida? Ou talvez como o profeta Natan fez com Davi em face da sua relutância para se arrepender, 2 Samuel 11, a capítulo 12. Nós poderemos contar uma parábola para o descrente, talvez a parábola do rico estulto, Lucas 12, 6 a 21. Aqueles que creem que o pressuposicionalismo elimina a comunicação entre o crente e o incrédulo menosprezam o poder de Deus para alcançar o coração do homem. Eles menosprezam também a riqueza e a variedade de uma apologética bíblica, a criatividade que Deus nos tem concedido para sermos seus porta-vozes e as muitas formas que essa apologética pode tomar. Em quinto lugar, em Doctrine of the Knowledge of God e em outros lugares eu tenho distinguido entre argumento circular estreito e argumento circular abrangente. Um exemplo do primeiro é: a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus. Poderia também ser dito: a Bíblia é a palavra de Deus porque assim ela diz. Há uma verdade vividamente exibida nesse argumento estreito, a saber que não há autoridade maior do que a Escritura, pela qual a Escritura possa ser julgada, e que em uma análise final temos de crer na Escritura na base de seu testemunho. Não obstante, o argumento estreito tem óbvias desvantagens. Em particular, o incrédulo poderá deixá-lo de lado, a menos que boas explicações lhe fossem dadas. Poderemos até certo ponto sobrepujar tais desvantagens, movendo-nos para o argumento circular abrangente. O argumento abrangente diz: a Bíblia é a palavra de Deus por causa de diversas evidências, e então especificar tais evidências. Agora, o argumento continua sendo circular em um sentido, porque o apologeta escolhe, avalia e formula as evidências de maneiras controladas pela Escritura. Esse tipo de argumento tende a manter a atenção do descrente por mais tempo e é mais persuasivo. Circularidade, no sentido que tenho concedido, poderá ser tão abrangente quanto todo o universo, pois todo fato testifica a verdade de Deus. Responsabilidade de Deus e nossa. A relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana é um dos grandes mistérios da fé. Fica claro na Escritura que em qualquer caso ambas são reais e ambas são importantes. A teologia calvinista é conhecida pela ênfase na soberania divina, pela visão de Deus, pela visão de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1:11. No entanto, no calvinismo, há pelo menos ênfase igual na responsabilidade humana. ênfase igual? Muitos não estariam dispostos a dizer isso a respeito do calvinismo,
mas considere a ênfase do calvinismo na autoridade da lei de Deus, uma visão mais positiva da lei do que em qualquer tradição da teologia evangélica. Para o calvinista, o ser humano tem deveres diante de Deus. Adão falhou no cumprimento de seus deveres e lançou a raça humana no pecado e na miséria. Mas Jesus cumpriu seu dever e trouxe salvação eterna para o seu povo. Ainda que Deus seja soberano, a obediência humana é da mais alta importância. Deus encherá e dominará a terra, mas somente por intermédio do nosso esforço. Gênesis 1, 28 a 30. Ele ajuntará seus eleitos dentre todas as nações para a sua igreja, mas somente por meio da fiel pregação humana. Mateus 28, 18 a 20. Atos 1, 8. Romanos 10, 13 a 15. A salvação vem às pessoas somente pela graça soberana de Deus, sem nenhum esforço humano. Ainda assim, temos de receber a salvação pela graça e desenvolvê-la com temor e tremor. Filipenses 2:12. Não a despeito de, mas por causa do fato que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você pode observar que tipicamente a soberania de Deus não exclui, mas engaja a responsabilidade humana. De fato, é a soberania de Deus que requer a responsabilidade humana, que confere liberdade e significado às escolhas e ações humanas, que ordena um papel humano importante dentro da história de Deus. Será de grande valor para a nossa apologética que mantenhamos esse equilíbrio entre soberania divina e obediência humana. Já vimos que a apologética não será bem-sucedida a parte do elemento sobrenatural, a saber, o testemunho do Espírito Santo. Nesse sentido, a apologética é uma obra soberana de Deus. Ele é quem persuade a mente e o coração do incrédulo. No entanto, há lugar para a apologética humana. Ele tem a mesma posição do pregador mencionado em Romanos 10, 14. Na verdade, ele é um pregador. A apologética e pregação não são duas coisas diferentes. Ambas são tentativas para alcançar os descrentes para Cristo. Pregação e apologética é apologética porque objetiva a persuasão. Apologética é pregação porque apresenta o Evangelho para a conversão e a santificação. Entretanto, as duas atividades têm diferentes perspectivas ou ênfases. A apologética enfatiza o aspecto da persuasão racional, enquanto a pregação enfatiza a busca de mudanças piedosas na vida das pessoas. Contudo, se a persuasão racional é uma persuasão do coração, então significa a mesma coisa que mudança piedosa. Deus é o que persuade e converte, operando por intermédio de nosso testemunho. Outros termos também são quase sinônimos ou perspectivamente relacionados: testemunho, ensino, evangelização, argumentação, etc. Outra maneira de colocar isso será: o Espírito é aquele que converte, mas ele normalmente trabalha por meio da palavra. A fé moldada pelo Espírito é confiança em uma mensagem, uma promessa de Deus. Tal como a terra foi formada pelo Espírito e pela palavra juntamente. Sopro é igual a Espírito. Assim Deus
opera outra criação nos seres humanos pecadores mediante sua palavra e espírito. Como já vimos, a obra do Espírito é necessária, mas ele trabalha iluminando e persuadindo nossos corações a crer nas palavras de Deus. Portanto, como já indicamos, o Espírito é necessário, mas também o pregador, mas também o pregador apologeta. A obra do pregador apologeta é de apresentar a palavra. Não a tarefa de simplesmente ler a palavra, mas de pregá-la, isto é, expor a palavra e aplicá-la aos ouvintes, mostrando sua beleza, sua verdade e sua racionalidade. O pregador apologeta busca combater as falsas impressões dos descrentes e apresentar-lhes a palavra como ela realmente é. Esse testemunho que o Espírito também dá testemunho. Tal discussão bastará para responder àqueles que se opõem ao trabalho da apologética em função do medo de que ela seja uma tentativa de brincar de Deus. Não há necessidade de haver essa competição entre a obra de Deus e a nossa, conquanto que conheçamos a soberania final de Deus e a sua determinação de usar agentes humanos para cumprir o seu propósito. A apologética, corretamente entendida, não é brincar de Deus, é simplesmente praticar a vocação humana devidamente ordenada. Nossa discussão sobre a soberania divina e a responsabilidade humana também ajudará a responder àqueles que insistem que a Bíblia não precisa de defesa. Charles Spurgeon algumas vezes é citado de algum lugar como tendo dito: defender a Bíblia? Prefiro antes defender um leão. Bem, é certamente verdadeiro que a Bíblia, que a Escritura assistida pelo Espírito é suficientemente poderosa. Romanos 1,16, Hebreus 4, 12 a 13. Ela defende a si mesma, dando razões para aquilo que diz. Pense sobre todos os portantos que há na Escritura, como em Romanos 8, 1 e 12, 1. A Escritura não diz meramente que creiamos e façamos certas coisas. Ela diz que devemos fazer essas coisas em virtude de certas razões. Isso é que significa a Escritura defender a si mesma, demonstrando-nos seu raciocínio. Quando nós, pregadores humanos, expomos a Escritura, estamos expondo esse raciocínio. Portanto, defendemos a Escritura usando as próprias defesas da Escritura. De fato, a Escritura não apenas se defende, mas vai além, atacando o pecado da descrença. Ainda aí, de maneira marcante, a Escritura nos convoca em sua defesa, Filipenses 1, 7, 16, 27, 2 Timóteo 2, 4, 1 Pedro 3, 15. Defender a Bíblia em última instância, simplesmente apresentá-la como ela é. Apresentar sua verdade, beleza e bondade, sua aplicação aos ouvintes de hoje, claro, seu raciocínio. Quando a mensagem é pregada, de maneira a ser entendida pelas pessoas, a palavra defende a si mesma. Entretanto, a Bíblia não apresentará defesa para aqueles que não ouvirem sua mensagem.
A proclamação dessa mensagem é tarefa humana, a tarefa dos defensores humanos. Ouça o apóstolo Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Sola Escritura. A Bíblia não precisa de defesa, é uma expressão que poderá ser usada de uma maneira um pouco diferente para invocar o princípio protestante da sola Escritura, a suficiência da Escritura. Alguns temem que a apologética, que ao longo dos anos tem sido notória por injetar noções filosóficas não bíblicas na teologia cristã, possa sujeitar a Escritura ao julgamento de algo além da Escritura. Certamente esse é um grande perigo para a apologética tradicional, mas quando um apologeta busca ser consistentemente pressuposicional, isto é, quando francamente reconhece que seus métodos estão sujeitos às normas bíblicas, então ele evitará esse perigo. Sola Escritura, afinal, não requer a exclusão da totalidade dos dados extrabíblicos, nem mesmo da teologia, simplesmente requer que na teologia e em todas as disciplinas a mais alta autoridade, o padrão supremo seja o da Escritura e somente da Escritura, tal como a Confissão de Westminster coloca, é do conselho de Deus, que nada lhe seja acrescentado. Não pode haver objeção a que sejam mencionados dados extrabíblicos na apologética, conquanto tais dados não sejam apresentados como conselho de Deus em pé de igualdade com a Escritura. O pensamento humano, até mesmo a teologia, requer o uso de informação extrabíblica, pois estamos sempre lidando com o mundo contemporâneo em que Deus nos colocou. Obviamente, física, sociologia, geologia, psicologia, medicina e outras disciplinas têm de responder a dados além da Escritura. A teologia deverá fazer o mesmo, pois ela é em uma mera leitura da Escritura. Pois ela não é uma mera leitura da Escritura, mas é uma aplicação da Escritura à necessidade humana. A teologia, portanto, sempre enfrenta o perigo de elevar a própria concepção do teólogo acerca da necessidade humana a uma posição de autoridade igual ou até maior à da Escritura. Porém, por intermédio da oração e da meditação na palavra de Deus, esse perigo poderá ser evitado. Assim, defender a Bíblia segundo os próprios padrões, até mesmo quando utilizamos no processo dados extrabíblicos, não será o mesmo que acrescentar a Escritura como padrão supremo. Será simplesmente expor, como já observamos, a racionalidade da própria Escritura. Algumas vezes será difícil despojar-nos da noção de que quando argumentamos sobre a verdade da Escritura baseados em fatos fora da Escritura, estamos elevando tais fatos, em última instância, nosso levantamento de informações, a uma posição de maior autoridade do que a Escritura. Parece que estamos avaliando a Escritura com base na autoridade presumivelmente maior dos mesmos dados que estamos julgando. Van Til, mesmo parecia temer que isso acontecesse, ainda que não de maneira consistente. Entretanto, não é esse necessariamente o caso. Quando digo o mundo pressupõe um projeto, portanto Deus existe,
Estou, de fato, coletando a premissa da própria Escritura. Certamente a Escritura ensina que há um plano no mundo. Ao dizer isso ao incrédulo, estarei me dirigindo ao conhecimento que, segundo Romanos 1,18, ele mesmo tem obtido da criação. Com efeito, dizendo isso, estarei expressando a certeza de meu coração de que tal projeto não pode ser entendido a parte do Deus da Bíblia e, portanto, que a própria existência do projeto indica sua realidade. Não é que meu conceito de projeto seja algo pelo qual eu julgo a Bíblia. Antes, a Bíblia afirma o que é verdadeiro se o projeto existir. O que dizer sobre o uso de informações extrabíblicas, históricas ou científicas para confirmar ensinos bíblicos? Certamente alguém poderá dizer que fazer isso implicará que temos mais confiança na informação do que na Bíblia, que consideramos tais dados como tendo mais credibilidade. De novo, minha resposta é negativa. Tenho bem mais confiança na verdade da história bíblica do que tenho, por exemplo, em Flávio Joséfo. Contudo, ocasionalmente, ele confirma as declarações bíblicas e creio que é perfeitamente legítimo mencionar o fato nas discussões apologéticas. O ponto não é que Joséfo tenha maior autoridade do que, digamos, Lucas. Antes, até o não cristão Joséfo, em certos pontos, reconhece os mesmos fatos que a Escritura registra. Os céticos modernos, que com frequência preferem aceitar o testemunho de um historiador menos confiável a crer na palavra de Deus, têm de saber que historiadores do primeiro século que escreveram da maneira como esperavam que fosse, eles mesmos asseguraram a veracidade da Escritura. De novo, esse tipo de argumento nada adiciona à Escritura de maneira que comprometa o princípio da sola Escritura. Nada acrescenta ao nosso capital de supremacia autoritária da verdade. Ela está na Bíblia e não em outro lugar. Além disso, em um sentido, argumentos como o casual ou o de Joséfo, ainda que envolvam informações extrabíblicas, visam simplesmente comunicar a Escritura como ela realmente é. Afinal, para ver a Escritura de maneira correta, torna-se útil considerá-la a partir de contextos diversos, o contexto de sua cultura contemporânea em escritores como Joséfo e contexto abrangente do universo, inclusive causa e propósito. Ver a Escritura corretamente é observar como ela conhece e ilumina tais contextos. Nesse sentido, um argumento casual ou histórico bem adequado não vai além da Escritura. Ele simplesmente mostra a aplicabilidade da verdade escritural a alguma área do mundo e, assim, manifesta mais plenamente o sentido bíblico. Assim, eu concluo que poderemos usar dados extrabíblicos na apologética, mas não como critério independente ao qual a Escritura deve ser comparada. Quão ridículo seria imaginar que a palavra de Deus devesse ser considerada falsa se falhasse na concordância com Joséfo, Eusébio ou Papias, ou com as teorias de alguns antropólogos acerca do homem primitivo. O caso é precisamente o oposto. Deveríamos simplesmente apresentar a Escritura como ela é, algumas vezes concordando com escritores externos, outras vezes não. Isso é o que deveríamos esperar da palavra de Deus quando ela entra em um mundo de finitude e de pecado. Esse propósito, esse próprio fato, poderá, pela palavra de Deus, ser bem persuasivo.
Nossa tarefa é a de apresentar a Bíblia como ela realmente é. E para fazê-lo, teremos de nos referir com frequência aos seus vários contextos. Sola Escritura e revelação natural. Relacionar a Escritura aos seus contextos é relacioná-la à revelação natural. Revelação natural é a revelação de Deus em todas as coisas que Ele fez. Salmo 19, Romanos 1, 18 em diante. Inclusive seres humanos feitos à sua imagem, Gênesis 1, 27, 9, 6, Tiago 3, 9. Todo ser humano está cercado pela revelação de Deus, tendo-a até mesmo dentro dele. Isso inclui, é claro, o incrédulo, como já declarado, o incrédulo conhece claramente a Deus, Romanos 1, 21, mas de diversas maneiras procura reprimir tal conhecimento. A revelação natural revela o eterno poder e a natureza de Deus, Romanos 1, 20. Revela também seus padrões morais, Romanos 1, 32. E sua ira contra o pecado. Ainda, verso 32, conferir 18. Entretanto, não revela o plano de Deus para a salvação, o qual vem somente por intermédio da pregação de Cristo, Romanos 10, 17, conferir 13 a 15. Temos essa pregação de Cristo em forma definitiva na Escritura, e sobre essa mesma autoridade da Escritura é que continuamos a pregar o Evangelho para o mundo. Por haver a necessidade de duas formas, por que haver a necessidade de duas formas de revelação? Por uma coisa, a linguagem divina direta diminui a curva de aprendizado. Até mesmo Adão precisava ouvir a linguagem direta de Deus para suplementar e interpretar a revelação de Deus na natureza. Ele não tinha de entender por si mesmo todas as coisas. Em muitos casos, isso poderia levar muito tempo ou até mesmo ser impossível para a sua mente finita. Assim como fiel, pactuante servo de Deus, Adão aceitou com gratidão essa ajuda, aceitou a interpretação que Deus fazia do mundo, até que tomou a trágica decisão de aceitar a substitutiva interpretação de Satanás. Depois da queda, pelo menos duas razões para a linguagem especial de Deus entrar em cena. Uma foi a necessidade do homem de uma promessa salvadora, uma promessa que jamais poderia ser deduzida apenas da revelação natural. A outra razão foi corrigir as interpretações pecaminosas que fazemos na revelação natural. Romanos 1, 21 a 32 mostra o que as pessoas fazem com a revelação natural quando a deixam sem outra palavra de Deus. Elas tentam suprimir a verdade, desobedecem-na, trocam-na pela mentira, desvalorizam-na e honram aqueles que se rebelam contra ela. Por isso, Deus nos deu a Escritura, ou revelação especial, tanto para suplementar a revelação natural, adicionando a mensagem da salvação, quanto para corrigir nossos erros no uso da revelação natural. Como disse Calvino, o cristão deveria olhar a natureza por meio dos óculos da Escritura. Se até mesmo o ainda não decaído Adão precisava interpretar o mundo segundo o enunciado verbal de Deus, quanto mais em relação a nós. O ponto não é se a Escritura é mais divina ou mais autoritária do que a revelação natural. A revelação natural é, em cada detalhe, a palavra de Deus e absolutamente autoritária.
A diferença é que a Escritura é declaração verbal divina que Deus nos dá para suplementar e corrigir nossa visão do seu mundo. Temos de aceitar humildemente sua assistência. Assim fazendo, não tornamos a Escritura mais autoritária do que a revelação natural. Antes, permitimos que a palavra, com seu Espírito sempre presente, corrija nossas interpretações da revelação natural. Para permitir que a Escritura faça esse trabalho corretivo, temos de aceitar o princípio de que nossa crença estabelecida no sentido da Escritura tome precedência sobre o que quer que pudéssemos crer somente por intermédio da revelação natural. Deus deu a Escritura como constituição pactual do povo de Deus e para que nos sirva nesse sentido, ela deverá ter precedência sobre todas as outras fontes de conhecimento. Será errado, por exemplo, sugerir, como muitos o fazem, que os dois livros da natureza e da Escritura deveriam ser lidos lado a lado, portanto, igual peso a respeito de todas as coisas. Esse tipo de argumento tem sido usado para justificar a aceitação relativamente à crítica da evolução, da psicologia secular e daí em diante. Em tais argumentos, a Escritura é impedida de fazer seu trabalho corretivo e de proteger o povo de Deus da sabedoria deste mundo. Conferir 1 Coríntios 2, 6 a 16. Por conseguinte, sola Escritura. Não obstante a revelação natural, corretamente entendida através dos óculos da Escritura, será de tremendo valor para o cristão e especificamente para o apologeta. À medida que olhamos a natureza com a assistência de Deus, vemos que os céus realmente proclamam a glória de Deus. Vemos algumas das maneiras interessantes em que os seres humanos portam a imagem de Deus. Vemos como é que Deus provê a estrutura racional do mundo e da mente humana e como essas duas estruturas se adaptam uma à outra. Vemos, por intermédio da ciência, a impressionante sabedoria do plano de Deus. Salmo 104. Vemos por meio da história e das artes que males resultam quando o povo abandona a Deus e que bênçãos e perseguições, Marcos 10:30, seguem aqueles que lhes são fiéis. Os apologetas tradicionais nem sempre têm entendido a natureza como sendo revelação de Deus. Aquino não fazia distinção entre revelação natural e especial, mas sim entre raciocínio com e sem a assistência da revelação. É fácil entender como tais visões podem ser caracterizadas como sendo autônomas ou neutras. Outros tradicionalistas, entretanto, têm feito maior questão de manter o conceito de revelação natural, ainda que descrevam seu método como um que apresenta a revelação natural, de algum modo, à parte da especial ao descrente. Certamente não poderá haver objeção na apresentação da revelação natural para o incrédulo. Temos, no entanto, de cuidar que nossas declarações sobre a revelação natural estejam alinhadas ao ensino escritural, isto é, deixar claro que estamos olhando a natureza através dos óculos da Escritura. Mostrar a revelação natural ao descrente não será um convite para que ele raciocine com neutralidade ou autonomia ou que ignore as Escrituras. Portanto, em um sentido, revelação natural e especial jamais deverão separar-se quando do encontro apologético. O uso de evidências
extra-escriturais, portanto, pode ser visto como parte de um uso piedoso da própria Escritura. É uma reação obediente à visão de um mundo que a própria Escritura fornece. No ensino da Escritura, a natureza aponta para Deus. Assim, o apologeta cristão obediente mostrará ao descrente as várias maneiras pelas quais a natureza revela a Deus, sem declarar neutralidade e sem permitir o uso de um critério não cristão da verdade. Então, enquanto apela para a revelação natural, ele, ao mesmo tempo, inevitavelmente apela para a Escritura. De fato, o exato propósito da Escritura, como enfatizei em Doctrine of the Knowledge of God, é sua aplicação, isto é, o uso da Escritura para iluminar situações e pessoas fora dela mesma. Olhar a criação à luz da Escritura e aplicar a Escritura à criação compõem a mesma atividade, considerando diferentes perspectivas. Uma vez aceita essa aproximação, não haverá necessidade de competição entre pressuposições e evidências. Nossa pressuposição escritural autoriza o uso de evidência, e a evidência nada mais é do que a aplicação da Escritura à nossa situação. O uso de evidências não é contrário à sola Escritura, mas um cumprimento desse princípio. Valores. Qual será a utilidade, o propósito e o valor da apologética? Uma vez que a apologética e pregação são áreas perspectivamente relacionadas, os benefícios das duas são os mesmos. Como a pregação se dirige à conversão dos perdidos e à edificação dos santos, assim também se dá com a apologética. A tarefa específica de demonstrar um raciocínio intelectual encontra sua utilidade dentro de contextos mais amplos. Para o crente, a apologética reafirma a fé à medida que expõe a racionalidade da Escritura. Essa racionalidade também dá ao crente uma fundação intelectual, uma base para a fé e, por conseguinte, para tomar decisões na vida. A apologética não é essa fundação, mas expõe e descreve a fundação apresentada na Escritura e as maneiras em que deveríamos, segundo a Escritura, construir sobre o fundamento. Para o incrédulo, Deus poderá usar o arrazoado apologético para varrer racionalizações, argumentos pelos quais o sujeito resiste à conversão. A apologética poderá também prover evidência que conduza a uma mudança na convicção. Não estamos dizendo que falta evidência ao descrente. Ele está cercado de evidências na criação. Salmo 19, versículo 1, Romanos 1, 18. E em si mesmo, Gênesis 1, 26, em relação à existência de Deus, a Escritura está repleta de evidências da verdade de outras doutrinas cristãs. O apologeta poderá formular todas essas evidências de maneiras provocativas, atraindo para elas a atenção do incrédulo, e poderá aplicá-las às suas objeções particulares. Em relação àqueles que nunca chegarão à fé, a apologética ainda assim estará fazendo o trabalho ordenado por Deus, tal como na pregação. De novo, a apologética soma a sua condenação. A falha em se arrepender e crer, a despeito da fiel apresentação da verdade, acarreta mais severa condenação. Lucas 12, 47. Perigos. Tiago adverte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo
que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 1 a 2. Se não nos dedicamos ao ensino, nossos erros poderão afetar quase que só a nós mesmos, mas se ensinarmos, nossos erros poderão afetar outros. Assim, erros daqueles que ensinam são mais graves e serão julgados com maior severidade. O apologeta é, como já indicamos, um mestre. Portanto, a advertência escritural feita aos mestres cabe também ao apologeta. Podemos ser mais específicos? Em nosso versículo tema, 1 Pedro 3, 15 a 16, Pedro insta que os apologetas guardem boa consciência, de maneira que aqueles que falam contra eles sejam envergonhados. É interessante que Pedro não insiste que os apologetas sejam inteligentes e conhecedores, embora tais qualidades sejam certamente úteis, mas sim que vivam de maneira consistentemente piedosa. Ele nos fornece um padrão prático para uma disciplina que nos inclinamos a considerar como se fosse apenas teórico. O fato é que toda a apresentação apologética tem importantes contextos práticos. Nossa comunicação com descrentes consiste não apenas daquilo que dizemos, mas também daquilo que vivemos diante deles. Se nossa vida contradisser nossa doutrina, então nossa apologética será hipócrita e perderá credibilidade. No entanto, se nossa vida e doutrina forem consistentes, então aqueles que querem nos envergonhar perderão eles mesmos a credibilidade. No final, pelo menos eles é que serão envergonhados. Para ser ainda mais específico, os apologetas estão sujeitos aos mesmos pecados que todos os demais. Mas ao longo dos anos, eles se verão mais especificamente tendentes a pecar em duas áreas. Nos termos de Efésios 4,15, que insta que falemos a verdade em amor, podemos dizer que os apologetas têm sido às vezes culpados de falar falsidades e às vezes de falar a verdade sem amor. Em relação ao primeiro, o Novo Testamento com frequência condena a polêmica contra o ensino falso, 2 Timóteo 3, 2 Pedro 2, etc. É marcante como muitas heresias podem ser atraçadas a motivos apologéticos. Alguém pensa: se quiser apresentar o cristianismo de maneira mais persuasiva, deverei mostrar que ele é compatível com o movimento intelectual do meu tempo. Terei de apresentar o cristianismo como sendo intelectualmente respeitável. Seguindo esse pensamento, várias doutrinas ficarão comprometidas, substituídas por doutrinas da filosofia popular. Os apologetas do século II, Justino, Aristides, Atenágoras, foram na maior parte cristãos compromissados, mas eles comprometeram a doutrina da criação, acomodando-a à noção filosófica gnóstica de uma continuidade de ser entre Deus e o mundo. Isso levou a um conceito quase impessoal de Deus, o ser impossível de ser conhecido no alto da escala, e uma visão subordinativa da Trindade, Filho e Espírito subordinados ao Pai, de modo que pudessem interagir com o mundo de maneira que o Pai não poderia. Motivações semelhantes são evidentes em Clemente de Alexandria, em Orígenes, em Tomás de Aquino e mais recentemente em Schleiermacher, em Speeches to the Learned Despisers of Christianity.
E em muitos teólogos modernos, de Bultmann a Tillich e a Pannenberg, que queriam mostrar o valor do cristianismo ao homem moderno. Com bastante frequência, o motivo apologético tem levado a um comprometimento da doutrina. Isso não significa que o motivo apologético esteja errado, mas como já vimos, o motivo de per si é espiritual, é escritural, mas as admoestações específicas da Escritura e o padrão histórico deveriam nos tornar mais cautelosos. Não queira ser um apologeta, a menos que sua primeira lealdade seja para com Deus, não lealdade à respeitabilidade intelectual, não à verdade em abstração, não ao incrédulo como tal, não a alguma tradição filosófica, contribuindo para tais falhas, a outros pecados. Amor mal dirigido, subestima do pecado humano, como se o descrente necessitasse simplesmente de um argumento melhor. Ignorância da revelação de Deus, especialmente de pressuposições bíblicas. E orgulho intelectual. O oposto é a violação de Efésios 4,15. Falar a verdade sem amor. Infelizmente, muitas pessoas contenciosas ou querelantes são atraídas para a disciplina da apologética. Em seus corações permanecem infelizes até que estejam no meio de uma controvérsia, e se não houver controvérsia em andamento, acharão um meio de criar uma, pensando discussões sobre matérias que poderiam bem ser desconsideradas ou resolvidas de modo pacífico. A Escritura fala com frequência sobre esse tipo de espírito e fala negativamente. Provérbios 13:10, 18:6, 19:13, 26:21, Abacuque 1:3, Romanos 2:8, 1 Coríntios 1:11, 11:16, Filipenses 1:16, Tito 3:9. Tais pessoas poderiam meditar sobre essas passagens antes de se lançar na carreira apologética. Esse tipo de espírito contencioso vem do orgulho, conforme diz Provérbios 13:10, sendo muito orgulhoso para se aconselhar com outros, o indivíduo insistirá em seu próprio caminho até ser forçado a desistir. Longe de ser sábio, tal indivíduo é estulto, Tiago 3:13-16. Tiago prossegue dizendo: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Versos 17 a 18. Paulo até mesmo diz que conhecimento sem amor não é conhecimento verdadeiro. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios 8, 1 a 3. Defender a fé cristã com espírito beligerante é o mesmo que defender o cristianismo somado à beligerância, um híbrido autodestrutivo. O verdadeiro cristianismo, aquele que somos chamados para defender com a palavra e a vida, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 2:18. Observe também, de novo, nosso texto tem em que Pedro destaca
as virtudes da mansidão e do temor. Mansidão é a maneira do amor em pacificação, uma característica oposta ao espírito contencioso. Em círculos como o meu, mesmo enfatizando corretamente, a meu ver, a ortodoxia militante, a mansidão e as mais negligenciadas de todas as virtudes, a mansidão é a mais negligenciada de todas as virtudes. Será possível ser militante e gentil ao mesmo tempo? É claro, desde que o próprio Senhor e os seus apóstolos nos apontem o caminho. Temor, do grego, phobos, diz respeito ao temor do Senhor, ou talvez, pelo menos, a percepção do apologeta quanto ao perigo espiritual da situação. Temor significaria tratar o incrédulo como ele é, uma pessoa criada à imagem de Deus. Significaria não tentar rebaixá-lo, mas ouvi-lo, não diminuí-lo, mas tomar a sério suas questões e ideias. Ambas as interpretações de temor estariam em conformidade com outros ensinos escriturais. O ponto básico é que deveríamos relacionar o encontro apologético com Deus e seu propósito, em vez de permitir que a nossa avaliação emocional do descrente dirija a nossa aproximação dele.